Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. É com imensa satisfação que aqui nos encontramos mais uma vez reunidos em nome do Senhor Jesus, neste ambiente virtual, para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. E por isso, mais uma vez agradecemos a Deus, agradecemos a Jesus, agradecemos aos espíritos amigos. A Deus é preciso que agradeçamos pela vida, este patrimônio maior que o Senhor nos concedeu pela eternidade para a nossa administração. Agradecemos a Deus por nos conceder mais uma vez a oportunidade no corpo físico, a oportunidade de aqui nos encontrarmos matriculados neste maravilhoso educandário das almas, o planeta Terra. Agradecemos a Deus por ter enviado à Terra, enviado até nós, Jesus de Nazaré, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade, a quem nós agradecemos imensamente por todos os ensinamentos que Ele nos deixou de forma exemplificada, conforme nós encontramos em suas biografias ou em seus evangelhos de amor. Agradecemos a Jesus por ter colocado constantemente junto de cada um de nós os seus mensageiros de luz, estes que nós conhecemos, que os denominamos como anjos de guarda, espíritos protetores, espíritos familiares, a quem nós nos dirigimos fraternalmente agradecidos pela companhia de sempre. Não posso deixar de agradecer a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que constantemente se fazem presentes aqui neste ambiente virtual para juntos estudarmos mais uma vez o Evangelho do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas em nome do Cristo, recebam todos e todas o meu abraço fraternal e de imensa gratidão. Então hoje aqui nos encontramos para estudarmos mais uma questão de O Livro dos Espíritos, a última questão da parte primeira, acerca das causas primeiras. Conforme já falamos várias vezes, esta parte primeira ela é subdividida em 4 capítulos. Já estudamos o capítulo número 1, acerca de Deus. Já estudamos o capítulo número 2, acerca dos elementos gerais do universo. Já estudamos o capítulo número 3, acerca da criação. E estamos concluindo. Hoje concluiremos com a questão número 75, o capítulo de número 4, acerca do princípio vital. Mais especificamente, estamos estudando instinto e inteligência. Então, a questão número 75, Kardec fez mais um questionamento acerca do instinto e da inteligência. E ele questionou da seguinte maneira: é acertado dizer-se que as faculdades instintivas diminuem à medida que crescem as faculdades intelectuais? Então este foi o questionamento de Kardec. Será que as faculdades instintivas elas diminuem e até mesmo desaparecem à medida que vão ou que forem crescendo as faculdades intelectuais? E os espíritos amigos, respondendo a este questionamento de Kardec e a todos nós, disseram da seguinte maneira: não, o instinto existe sempre, mas o homem o despreza. Quero aqui abraçar fraternalmente a todos os irmãos e irmãs que aqui se fazem presentes, o nosso irmão Eudes Vieira, lá de Trindade, região metropolitana aqui de Goiânia, Tânia Luz, lá do Rio de Janeiro, Aparecida Marques de Souza, também a nossa irmã Vilma Guimarães e outros irmãos e irmãs que aqui se fazem presentes, que vão chegando e se conectando conosco. Muito obrigado pela presença. Então aqui voltamos à questão número 75, quando Kardec questionou desta forma: se é acertado dizer-se que as faculdades instintivas
diminuem à medida que crescem as faculdades intelectuais. E os espíritos amigos responderam que não. O instinto existe e existirá sempre, mas a criatura humana o despreza. O instinto também pode conduzir ao bem. Ele quase sempre nos guia e algumas vezes com mais segurança do que a razão. Nunca se transvia. Então os espíritos amigos nos chamam a atenção que a faculdade instintiva nunca transvia, nunca erra. Nós é que desprezamos, ou quem desprezamos, esta faculdade instintiva. E Kardec, querendo aprofundar um pouco mais acerca deste assunto, fez mais um questionamento que aqui ficou numerado como 75A, e ele questionou da seguinte maneira: por que nem sempre é guia infalível a razão? Então ele quis saber por que a razão, já que é este raciocínio, o uso da nossa inteligência, por que a nossa inteligência ou a nossa razão nem sempre é um guia infalível? E os espíritos amigos responderam da seguinte maneira: seria infalível. Ele seria infalível, a inteligência ou a razão seria um guia infalível se não fosse falseado ou falseada pela má educação. Então aqui os espíritos amigos nos chamam a atenção para a necessidade da nossa educação moral, que neste caso este guia que poderia ser infalível, que é a nossa razão, só não o é por falta de educação moral por nossa parte. E aí eles acrescentam pelo orgulho e pelo egoísmo. Então falta educação, sobram orgulho e egoísmo. O instinto, dizem os espíritos amigos, o instinto não raciocina. A razão permite a escolha e dá ao homem o livre arbítrio. Como já estudamos em encontros anteriores, o instinto é aquele, digamos assim, ele é cego, ao passo que a inteligência permite a escolha e nos dá o livre arbítrio. E Kardec acrescentou alguns comentários a esta resposta dos espíritos amigos, dizendo da seguinte maneira, que o instinto é uma inteligência rudimentar. Já estudamos também em encontros anteriores em que os espíritos amigos falaram acerca deste assunto, que nós começamos lá naquela condição instintiva, e que à medida que fomos caminhando, nós chegamos à idade da razão, ou seja, a nossa inteligência é o instinto mais aperfeiçoado, mais avançado, ou seja, a inteligência que nós hoje já a detemos, um dia esteve nesta condição de uma inteligência rudimentar, ou seja, na condição de instinto, que difere da inteligência propriamente dita, em que suas manifestações são quase sempre espontâneas, ao passo que as da inteligência resultam de uma combinação e de um ato deliberado. Então as nossas atividades, as nossas manifestações instintivas, conforme eles nos falam aqui, elas surgem de forma espontânea, ao passo que, usando a nossa inteligência, nós usamos combinações em atos deliberados. O instinto, diz Kardec, que o instinto varia em suas manifestações conforme as espécies e suas necessidades. Nos seres que têm a consciência e a percepção das coisas exteriores, o instinto, se alia à inteligência, isto é, à vontade e à liberdade. Ou seja, nestes seres que somos nós, os seres humanos,
nós temos esta consciência e esta percepção das coisas exteriores e o instinto se alia à nossa inteligência, isto é, alia-se à vontade e à liberdade. Então, assim, nós encerramos estas reflexões desta primeira parte, aqui na questão número 75 e 75A, mas ainda não concluímos as nossas reflexões, o nosso estudo, o nosso encontro deste momento, porque temos ainda as palavras do Espírito Miramês acerca desta questão no capítulo 24 do volume 2 da coletânea Filosofia Espírita, onde ele comenta exatamente esta questão número 75. E Miramês começa nos chamando a atenção da seguinte maneira, que o alicerce, prestemos atenção e muita atenção, o que Miramês usa como uma simbologia, como uma referência para falar acerca da faculdade instintiva, mostrando e deixando bem claro que ela não desaparece, mesmo que ela esteja escondida, mas ela não desaparece com o surgimento da inteligência, com o surgimento da razão. Então ele usa esta simbologia que o alicerce de uma obra aparentemente desaparece quando o prédio está pronto. Então, o alicerce de uma construção aparentemente desaparece quando o edifício está pronto. No entanto, lembra Miramês, no entanto, passa a existir com mais segurança do que antes, pela sua solidez no seio da terra. O instinto não atrofia ao surgir a razão. Ele está ali escondido, mas está mais firme do que antes, porque, conforme nos diz Miramês, ele perde o comando mais visível, como existe no animal. Entretanto, ajuda a inteligência nas suas difíceis soluções, no silêncio da própria vida, inerente ao seu estado. Então, assim nos fala Miramês, nos esclarece o Espírito Miramês acerca do instinto, assim como o alicerce em uma construção civil, que ao concluir a obra, aparentemente ele desaparece, mas está ali guardado, escondido, não está visível aos nossos olhos, mas ele está dando toda a sustentação para aquela construção e está mais sólido do que se ele estivesse exposto. Então, assim também é o instinto. Ele está invisível através das nossas atitudes mais comuns do dia a dia, que via de regra nós usamos o pensamento, as combinações da nossa intelectualidade para agir, mas por trás, ali no alicerce de tudo, está o instinto, ou a faculdade instintiva. E aí Miramês nos fala mais adiante que os talentos se intercruzam em uma fraternidade perfeita, uns ajudando os outros e todos formando um conjunto de sorte a trazer ao mundo da consciência a harmonia divina. Compete a cada espírito compreender a ordem e trabalhar para que ela se estabeleça com todas as suas diretrizes de amor no centro da consciência e esta redistribuir as bênçãos de felicidade a todo o mundo interno. Então, assim é a nossa caminhada. Sem sombra de dúvida que os talentos que nós temos guardados no nosso interior, na forma de semente, que Deus os colocou quando da nossa criação, estão ali todos guardados, esperando o momento propício para a sua eclosão. E sem sombra de dúvida também, conforme nos fala Miramês, é preciso que nós nos auxiliemos mutuamente nesta fraternidade perfeita, uns ajudando os outros
e todos formando um conjunto. Cada espírito precisa compreender esta ordem divina e trabalhar para que ela se estabeleça com todas as suas diretrizes de amor no centro da nossa consciência. É preciso que trabalhemos constantemente pela e para a nossa melhoria, usando as nossas faculdades instintivas, usando as nossas faculdades intelectuais e caminhando rumo às faculdades intuitivas, que é o nosso destino, o nosso próximo passo, a nossa próxima etapa evolutiva, que é chegarmos e adentrarmos verdadeiramente no uso ou na posse e usarmos estas faculdades instintivas. E aí ele diz mais adiante que o instinto é a base da conscientização de todo o saber. Assim como ele começou falando acerca do alicerce de uma grande construção, que é a base de sustentação daquele prédio que está de pé, o instinto é a base da conscientização de todo o saber. Sem sombra de dúvida, conforme nos lembra que a nossa irmã Maria José, quando compreendemos, sem sombra de dúvida, mais uma vez, muito bom, muito importante, e precisamos buscarmos constantemente esta compreensão das coisas, conforme nos chama a atenção Jesus, nos orienta Jesus, para esta busca incessante por conhecermos a verdade, para sairmos das trevas da ignorância. Hoje nós temos à nossa disposição todas estas informações. Precisamos fazer esforços nesta busca incessante por conhecer tudo isto que nós temos hoje de uma forma muito mais fácil. Diz Miramês, falando acerca do instinto, que é a base da conscientização de todo o saber, ele segue dizendo que é como um livro invisível, porém real, onde estão escritas todas as leis reguladas pelo tempo. Então aqui nos chama a atenção Miramês que o instinto é um livro invisível, porém real, onde estão escritas todas as leis reguladas pelo tempo. A razão, diz também Miramês, que a razão é esse mesmo instinto na feição de maturidade. Como já estudamos e relembramos no início deste estudo, deste momento, que a razão é o mesmo instinto aperfeiçoado, desenvolvido. Então é por isso que Miramês nos lembra aqui mais uma vez que a razão é este mesmo instinto na feição de maturidade, ou seja, ganhou neste tempo, neste espaço, nesta caminhada, ganhou esta maturidade ou alcançou esta maturidade através do esforço constante. E ainda ele diz que é o alicerce da inteligência. O instinto é o alicerce, é a base sólida para a sustentação da inteligência que se apoia neste princípio divino, ordenado e estabelecido por Deus como o sol da vida. Como já vimos também em estudos anteriores, que este instinto ele vem no formato de uma programação divina e que mais adiante aqui neste capítulo Miramês volta a lembrar acerca deste assunto. Então ele segue dizendo que podemos comparar o instinto aos pés das criaturas humanas e a inteligência ao exercício da razão. Independentemente de onde nós nos encontrarmos, nós precisamos usar os nossos pés, que é a base de sustentação e locomoção para o nosso corpo físico. Então é por isso que ele nos lembra que podemos comparar o instinto
aos nossos pés. E a razão, o exercício desta inteligência, ou a inteligência, o exercício da razão, apesar dos meios de transporte sofisticados que nós temos na atualidade, eles sempre, ou seja, nós sempre precisaremos dos nossos pés para tudo o que fizermos, mesmo que não nos lembremos ou nos lembremos pouco dos nossos pés. Eles são a base da locomoção dos seres encarnados. A doutrina dos espíritos, no seu conjunto doutrinário, nos oferece muitos meios e métodos agradáveis para exercitarmos todos os nossos dons de maneira que eles possam crescer, ampliando seus valores. Então, assim vai nos falando Miramês acerca da necessidade constante de valorizarmos tudo que nós temos à nossa disposição, e a doutrina espírita veio como esta ferramenta para enriquecer para todos nós esta base de pesquisa, esta base de estudo, porque a doutrina dos espíritos, no seu conjunto doutrinário, oferece meios e métodos agradáveis para exercitarmos todos os nossos dons. Uma escada, prestemos atenção nesta outra comparação que Miramês usa em relação ao instinto e à inteligência. Este encadeamento, instinto, inteligência e logo na sequência a intuição. Então ele nos fala que uma escada, mesmo usada por muitas criaturas, deve conservar os primeiros degraus, sem os quais não poderá ser usada, além de serem a garantia da segurança dos outros. Então, uma escada, se ela não tiver os primeiros degraus, ela ficará inacessível. Ela será uma escada imprestável. Então, é por isso que ele nos lembra que uma escada, mesmo sendo utilizada por multiplicidade ou por múltiplas pessoas, ela precisa ter e manter constantemente os primeiros degraus para a segurança de todas as criaturas que fazem uso daquela escada. E aí ele diz que o instinto, o raciocínio, a intuição constituem uma escada evolutiva. Então, instinto, raciocínio, intuição constituem uma escada evolutiva e são estágios variados do mesmo dom da vida que juntos garantem a estabilidade e nos proporcionam meios mais sólidos para vivermos em paz. Então, nesta simbologia da escada, não é possível faltar ali o primeiro ou os primeiros degraus que estão, neste caso, na condição de alicerces para este início de subida, que é o instinto. Não tem como nós realizarmos esta caminhada, chegarmos à idade da razão, sem termos esta base, sem termos estes primeiros degraus desta escada evolutiva, começando pelo instinto, passando pela inteligência, para chegarmos à intuição, conforme aqui ele nos lembra, o instinto, o raciocínio e a intuição constituem uma escada evolutiva. Estamos galgando ao longo dos milênios, degrau por degrau, dessa escada evolutiva. E precisamos continuar este esforço constante, suor e lágrimas, para alcançarmos os degraus cada vez mais altos, até chegarmos à condição da intuição, que se encontra ali no grupo de anjos, ou seja, na angelitude, conforme já nos informou o Espírito Miramês
precisamos viver em paz, que é o que nós estamos mais precisando no momento aqui no planeta Terra, de paz. Nada se acaba, diz Miramês na sequência, nada se acaba na vida. Tudo se transforma, tudo se confunde e refunde em busca da perfeição. Então, o instinto jamais se acabará. A inteligência ou a razão, a faculdade intelectual jamais se acabará, ela se aperfeiçoará para a intuição e assim sucessivamente. Quais serão os próximos degraus que teremos pela frente quando chegarmos nos degraus da intuição? Ainda não sabemos, nem os espíritos amigos nos revelaram isto, mas o certo é que estamos caminhando. Iniciamos neste caso, lá na faculdade instintiva, desenvolvemos esta faculdade, aperfeiçoamos esta faculdade e chegamos à razão. Estamos desenvolvendo esta razão, esta inteligência, para chegarmos à intuição e seguirmos adiante nesta escada evolutiva, degrau a degrau. Então ele diz mais adiante que o ser humano não pode desprezar o instinto porque possui a inteligência, nem o super-homem pode abandonar a inteligência por ter conquistado a intuição. Então não podemos abandonar ou esquecermos esta faculdade instintiva por estarmos vivendo e vivenciando a idade da razão, e não poderemos de forma alguma, e mesmo que quisermos, não iremos conseguir deixarmos para trás a idade da razão quando chegarmos ao patamar da intuição, porque todos os valores são úteis. Todos os valores são úteis na engrenagem evolutiva de todos os seres. Então, todos os valores são úteis nesta engrenagem infinita, nesta engrenagem evolutiva de todos os seres. Deve-se saber usá-los. Nós precisamos aprender a usarmos nesta engrenagem da vida todos estes dons. O conhecimento é a base do equilíbrio e a compreensão, o estímulo das forças do bem que, somadas, esplendem-se no amor. O instinto nunca se transvia por ser programação de Deus no centro das vidas menores. A razão obedece ao livre-arbítrio da criatura que necessita de experiências para sua disciplina se aliar ao bom senso. Então, conforme ele nos lembra, o instinto nunca, jamais se transvia por ser uma programação infinitamente segura e por ser uma programação de Deus, ao passo que a razão obedece ao livre-arbítrio de cada criatura que necessita de experiências para sua disciplina se aliar ao bom senso. E encerrando estas reflexões, Miramês diz o seguinte: de fato, o instinto é uma inteligência rudimentar. Já falamos várias vezes, e os espíritos amigos também já repetiram várias vezes, que o instinto é uma inteligência rudimentar que guarda no seu seio celeiros imortais que, desenvolvidos, ultrapassam as belezas da própria inteligência e mesmo da intuição, pelo fato de o despertamento da alma ser infinito. Então, esta escada evolutiva pela qual nós estamos subindo, estamos galgando degrau a degrau, ela é infinita, porque o despertamento da alma é infinito na extensão grandiosa do crescimento sem limites do espírito. Então, o crescimento ou o despertar espiritual
é sem limite. Então é por isso que não podemos afirmar que a última faculdade que alcançaremos será a faculdade intuitiva. Não, de forma alguma. Já que o crescimento é infinito, com certeza outras faculdades existem além da intuição. Reflitamos acerca disto, meus irmãos e irmãs, e aqui nós encerramos estas reflexões, esses singelos comentários e estudos, ou este convite para o verdadeiro estudo do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita, desta primeira parte de O Livro dos Espíritos, que está composto este estudo nestes 4 capítulos que falamos no início. E só lembrando, antes de encerrarmos aqui as nossas reflexões, que no nosso próximo encontro iniciaremos o estudo da segunda parte. E a segunda parte do Livro dos Espíritos, ela é bem mais extensa do que a primeira parte. Ela é composta, neste caso, a segunda parte tem como título Do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos. Então vamos estudar a vida do Espírito, e começando exatamente pelo Espírito. E esta segunda parte, como disse, ela é bastante extensa, ela é dividida em 11 capítulos. O primeiro capítulo é exatamente, como havíamos dito, dos Espíritos. Então a questão número 76, que estudaremos no nosso próximo encontro, Kardec questionou exatamente que definição se pode dar dos Espíritos. Aqui Kardec começa a tratar espírito não mais na condição de um princípio inteligente, mas já na condição de uma individualidade, espírito com E maiúsculo. Esperemos até o nosso próximo encontro, quando mergulharemos mais uma vez nestes estudos para aprendermos um pouco mais e sairmos das trevas da ignorância. Um abraço fraternal a todos e a todas e muito obrigado. Muito obrigado pela companhia de sempre, muito obrigado por sua perseverança, muito obrigado por nos auxiliarem nestes estudos, muito obrigado pelos seus comentários, pelos seus compartilhamentos, porque quando você compartilha luz, você estará levando luz a outros irmãos e irmãs de jornada. Até breve, meus irmãos e irmãs.